nós temos, né, lá em São João, né, no capítulo 14 de São João, capítulo 14 de São João, ele vai dizer que o Espírito Santo é o defensor, é o paráclito, né, em São João, capítulo 14, eu vou pegar aqui pra gente. Ele narra, né, ele escreve da seguinte maneira, capítulo 14, no versículo 26, São João diz assim: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Né? Aqui, São João vai dizer... eu estava falando do Paráclito, peguei outra passagem, tá? Mas aqui, São João diz do Paráclito, né? O defensor, não está certo, o defensor, o Paráclito, ele que vai, né, nos defender, ele que vai fazer com que a gente testemunhe Jesus Cristo, né? E como que ele vai fazer isso? Nós vamos lembrar tudo que foi dito, tudo o que Jesus havia ensinado, né? Tudo que Jesus havia ensinado para os discípulos, né? Mas então o defensor é o Paráclito, né? E no Evangelho também de São João, no capítulo 20, versículo 22, eu gostaria também de chamar a nossa atenção, capítulo 20, versículo 22 de São João. Ele vai dizer assim, ó, 22, é a aparição de Jesus, né? Ele começa no capítulo 20, no versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Aí mostrou-lhes as mãos e o lado e tal, não vou ler tudo por causa do nosso tempo, a live não ficar, né, muito grande. E aí, no versículo 22, olha o que Jesus fez. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Veja que São Lucas narra, né, que o Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos como línguas de fogo, né, como fogos, né, pairou como fogo sobre eles. Já São João não. São João narra dizendo o seguinte: São João diz que Jesus soprou sobre os apóstolos, Jesus apareceu para eles, já ressuscitado, já glorioso, né, apareceu para eles, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Então, o Pentecostes de São João, né, é o sopro de Jesus, que, fazendo aqui vamos dizer assim, um paralelo, uma analogia, né, pegando aqui lá em Gênesis, né, na segunda narrativa da criação, que Jesus fala aqui, na realidade Deus fala, né, na criação do homem e da mulher, fala que Deus soprou sobre as narinas. E aí ele, né, o homem e a mulher, se tornaram um ser vivente. Então, veja que, quando eu falava que João, que é o Evangelho de São João, ele expressa, né, de maneira mais sublime a divindade de Jesus, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, veja que a narrativa de Pentecostes em São João recorda aqui, São João recorda do sopro que vivifica, do sopro que vivificou o homem quando o homem foi criado. Então, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que Jesus, o próprio Deus, veio restaurar a humanidade decaída.
há uma restauração. Receba o sopro, receba o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo através do sopro de Deus. Agora, não mais o Deus, digamos assim, vamos dizer assim, o Deus Pai, lá no Antigo Testamento, quando criou o ser humano, e agora o Deus Filho, que é o mesmo, né? Só muda as tarefas, né? Que agora ele está na função de filho aqui. Então, nós temos aqui o sopro novamente, que dá a vida. Então, é o Espírito Santo que dá a vida. Então, muitas das vezes, a gente vê, às vezes, aquela pessoa apática, né? Aquela pessoa assim, nossa, põe ânimo nisso aí, gente, acorda, né? Vamos soprar aquela pessoa ali para acordar, vamos soprar aquela pessoa para ver se anima um pouco. Você vê aquela pessoa vai para a igreja, ou às vezes vai para o grupo de oração, vai para um louvor, a pessoa está lá. Gente, vamos louvar a Deus, vamos com todo o nosso coração, e louvar a Deus também, né? Não estou dizendo que louvar a Deus também é barulho, né? Louvar, balançar a mão, tal, não é isso. Mas o que Jesus falou, né? Também no Evangelho de São João, o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Não significa que a gente vai fazer barulho que está com o Espírito Santo, né? Esse barulho pode vir do Espírito Santo, mas na grande maioria, né? Não. Dependendo do barulho, não. Né? Não vem do Espírito Santo. Na grande maioria, não. Então, nós temos também que ter esse cuidado, né? De pensar também que todo mundo que está quieto, todo mundo que está mais na via contemplativa, numa via de oração, não tem o Espírito Santo. Né? Isso pode acontecer também dentro das nossas igrejas. Não só fora, mas também dentro. Né? Existem também grupos, né? Existem talvez pessoas que acham que se você não tiver, por exemplo, né, pulando, gritando, cantando, e vai lá mais quietinho na sua, orando, tendo uma vida mais contemplativa, não tem o Espírito Santo. Né? Isso, na realidade, é uma falácia, né? Isso aí é uma realidade, não condiz, né? Porque o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Em espírito e verdade. Meu irmão quer falar alguma coisa, eu vou passar para ele. Sobre essa multiplicidade aí, né, de maneiras de manifestação do Espírito, né? Só um pequeno parênteses. A gente vê na palavra, né, que ele se manifestou também como línguas de fogo, como vento impetuoso, né, como água viva, como uma pomba, né? A gente vê o Espírito Santo se manifestando, mas também como uma brisa leve, né? Então, ele se manifestou de várias maneiras. E o Espírito Santo, ele também respeita, digamos assim, o recipiente no qual ele vai ser recebido, né? A compleição de cada pessoa. O Espírito Santo, ele não violenta ninguém. Então, o Espírito Santo está dentro da igreja em todos os seus membros. Seja o mais carismático, seja o mais tradicional, né? Não importa o movimento no qual você está. O Espírito Santo está na igreja e é ele que vivifica todas as obras da igreja. Não fique pensando aí que o seu grupo é rejeitado, porque o Espírito Santo veio para todos. Isso aí, exatamente. Né? Isso é maravilhoso. Né? E aí, voltando, né, depois desse parêntese, né, desse adendo muito importante, né, nós temos a questão do sopro. Né? Eu gostaria de frisar a questão do sopro, é exatamente isso, que é o sopro que vivifica. Né? É o sopro que vivifica. Você vê a multiplicidade, né? Você vê a multiplicidade, você vê aqui o foco dado por São Lucas, que era o de anunciar, que é o de proclamar, que é o de falar, de evangelizar, né? De espalhar o evangelho por toda a terra. Já aqui em São João, né, o foco era o quê? Obviamente também num segundo plano, né, espalhar também, né, porque vai dar vida, né? Vivifica, se vai dar vida, você vai espalhar a vida, né? Mas o foco de São João, ele quis realmente mencionar o sopro,
para dizer que a humanidade ela será restaurada pela força e pela ação do Espírito Santo. Pela ação e pela força do Espírito Santo, a humanidade é restaurada. O sopro de Gênesis, depois veio a queda. O sopro novamente, né, aqui em São João, sopro de Deus de novo, vem a restauração. E aí essa restauração, né, ela vai fazer com que nós entremos, né, em contato com Jesus. Ela vai fazer com que nós, né, percamos o medo de anunciar. Ela vai fazer com que nós nos configuramos a Cristo, imitemos a Cristo. Então, é essa configuração. Ela vai, esse sopro, né, vai mostrar para a gente onde nós precisamos melhorar. Quais são as nossas misérias, quais são os nossos maiores erros, nossos pecados, né? É esse sopro que vai fazer a gente melhorar, né? É esse sopro que vai fazer um movimento, vamos dizer assim, introspectivo, né? É um movimento, né, para dentro. Por quê? O Espírito Santo está dentro de nós, E é nesse, digamos assim, nesse quarto nosso, né? Nesse nosso interior, é que nós vamos ter essa ebulição, né? Que nós vamos ter essa luta da humanidade decaída pelo pecado original e a luta da humanidade restaurada, Então, dentro de mim, dentro do meu irmão, dentro de nós, né, dentro dos homens, nós temos essa luta interior. Por um lado, eu tenho a carne decaída, a humanidade decaída, por outro lado, eu tenho a humanidade restaurada, que é, né, a carne restaurada. Então, você veja que Deus, ele não esqueceu da gente. Né? Ele foi, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para o céu, mas ele deixou o Paráclito, ele deixou o Espírito Santo. Em São Lucas, diz a força para anunciar. Em São João, foca no sopro, para restaurar a humanidade. E aí, nessa restauração, nós temos força para anunciar. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, né? A gente fica muito triste com o que está acontecendo hoje na nossa igreja, né? Em algumas igrejas, vamos dizer assim, né, cristã, católica, porque parece que esqueceu, né, do espiritual. Parece que a gente esquece do espiritual. A gente não vê nem mais movimentos, né? Nem às vezes um pequeno grupo, um movimento dentro da igreja que seja mais espiritual, que tenha essa digamos assim, essa via, como tinha. Você vê que os 4 evangelhos que eu comecei a citar, São Marcos, São Lucas, né, São João e São Mateus, né, falava de Jesus, mas cada um em seu aspecto. E aí cada um, né, formava ali o todo. E hoje, infelizmente, né, a gente vê na nossa igreja muita desinformação e muito focada, vamos dizer assim, no aspecto material, em algumas paróquias, em algumas comunidades, né, e esquece do espiritual, né, esquece que é o espiritual, esquece que é o Espírito Santo que vai fazer a gente ter força, é o Espírito Santo que vai nos restaurar, é o Espírito Santo que vai nos dar a força para anunciar o Evangelho. Foi o Espírito Santo que deu as forças para diversos mártires da nossa igreja. E esses homens, escolhidos por Deus, né, aderiram a essa força, né, foram dóceis à ação do Espírito Santo e foram capazes de dar a sua vida pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. E isso é uma das coisas, vamos dizer assim, aos nossos olhos, que nós precisamos ter fé e acreditar mais ainda. Porque isso, os mártires da nossa igreja, eles são capazes de se entregar ao ponto de dar a sua vida, a ponto de serem presos. E aí, não é qualquer
narrativa, qualquer ideologia, não é qualquer texto que vem agora no mundo moderno aí querer tirar essa fé. Gente, prestem atenção, nós precisamos prestar atenção. Se esses mártires da nossa igreja não fossem capazes de dar a vida, se alguém vai dar uma vida para uma mentira, alguém vai ser capaz de ser preso, de ser cortado, decapitado por uma mentira. Isso é uma das formas que Deus também nos dá, os santos, os martírios, que Deus nos dá para abrir o nosso olho, dizendo que eles estavam lutando por uma causa real e verdadeira. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ao Espírito Santo, é pela força, pela ação do Espírito Santo, que eu sou capaz de dizer isso. Que nós cristãos somos capazes de dizer isso, não é por mim. Eu não digo por mim, não digo pela minha carne. É o Espírito Santo que é capaz de dizer isso em mim. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, e Jesus é o nosso Senhor. Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só professa isso pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E nós não precisamos ir atrás de ideologias modernas. Nós não precisamos correr atrás de falácias. Porque os nossos santos mártires que deram a vida por isso, que deram a vida por Jesus, não morreram por uma mentira. Eles morreram por uma verdade. E essa verdade é Jesus. E ela continua até hoje, agindo em nós, agindo no mundo. Quer queira, quer não, Jesus continua agindo no mundo através da ação do seu Espírito Santo.